Olá pessoal, Alessandro Valentim aqui para mais um vídeo de curiosidades da Golden Era. E hoje eu vou trazer uma história, um encontro na verdade que aconteceu entre três caras que mudaram para sempre a história do fisiculturismo. Então eu peço a sua melhor atenção porque o vídeo talvez não fique muito curto, fique um vídeo um pouquinho longo. Bom, antes da gente entrar obviamente na história, se você não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, isso é muito importante para que o algoritmo entenda que esse vídeo é relevante para você e mostre para mais pessoas. Então não deixe também de deixar a sua curtida e o seu comentário pertinente ao assunto. Ao final do vídeo, você já sabe, dá um pulinho lá no site da Black School, você vai encontrar os melhores preços, os melhores produtos, os melhores suplementos, obviamente, entre camisetas, acessórios, camisetas como essa aqui que eu estou usando, e ao final da sua compra, não esqueça de colocar o meu cupom. Vamos embora para o vídeo, pessoal. Bom, na verdade esse encontro, ele acontece em meados de setembro e outubro de 1972. O Arnold tinha acabado de vencer o Mr. Olímpia e ele estava partindo para a Europa. Nesse processo, na viagem, o Arnold obviamente faz uma parada em Nova York e ele conheceu dois caras um tanto quanto importantes para a história, para a narrativa histórica do fisiculturismo. Eram eles o Charles Gainers e o George Butler. Se você acompanha esse canal ou perfil no Instagram, com toda certeza você já ouviu falar desses caras. Bom, eles haviam cobrido um evento que aconteceu em Massachusetts, chamado Mr. West Coast, e foi realizado pela IFBB, e um evento do qual eles foram designados pela revista Sport Illustrated para fazer uma matéria. Eles ficaram extremamente interessados em continuar produzindo conteúdo acerca do bodybuilding, mas eles não tinham ali um eixo de direção para poder dar prosseguimento. E o Arnold era o cara que todo mundo estava falando no momento, eles já tinham interesse em conhecer o Arnold, porém o Arnold ainda não sabia quem eram os dois. Ao se encontrar ali, talvez, de repente até no aeroporto em Nova York, eles reconheceram o Arnold e o chamaram para uma conversa. Bom, o que aconteceu? O Arnold percebeu uma enorme oportunidade. Por quê? Porque os dois estavam trabalhando naquele atual momento para a revista Life, que era uma revista fora do contexto do fisiculturismo. As únicas informações pertinentes sobre o fisiculturismo eram trazidas a partir das revistas, revistas do Joe Hader, do Dan Leary, do Bob Hoffman, enfim. Mas essas revistas eram revistas, matérias, publicações para o cenário, para dentro do cenário. A Life seria uma oportunidade de levar o fisiculturismo para fora desse contexto. Então Arnold viu ali uma enorme oportunidade de popularizar o fisiculturismo, que era tanto a sua intenção. Como ele via que não tinha, apesar do Joe Hader ser um grande empresário, ele estava muito preocupado com o fato de trazer pessoas de fora, mais para dentro do bodybuilding, e não popularizar o fisiculturismo num campo mais social. Se você pegar, por exemplo, as publicações do Joe Hader, geralmente as publicações dos anos 40, 50 e 60 eram com a finalidade de trazer novos adeptos para o bodybuilding. Haviam vários gatilhos mentais que eram inseridos ali dentro de narrativas nas próprias revistas, tanto do Joe Hader, Bob Hoffman, Charles Atlas, Dan Leary, que estava relacionado a um contexto social, sim, mas a ideia era trazer esses adeptos, novos adeptos para dentro do fisiculturismo. Esses caras, eles tinham uma importância muito grande num cenário que o fisiculturismo ainda não tinha alcançado. Só para a gente entender. O Charles Gainers, ele já tinha escrito, por exemplo, um livro chamado Stay Hungry. Foi uma academia que serviu de palco no Alabama para que ele pudesse escrever esse livro, que tinha um contexto que envolvia os bodybuilders. Até então, ele não tinha conhecimento, por exemplo, do fisiculturismo da Califórnia, onde o Arnold treinava. Então foi um livro muito aquém, por exemplo, desse contexto. Mas o Arnold já havia prometido, na conversa que eles tiveram, que o levaria para a Califórnia para que ele pudesse conhecer a Gold's Gym. O George Butler era digamos assim, cineasta ali em evolução, mas era um exímio fotógrafo, E era um cara que fotografava muito bem. Era uma enorme oportunidade de trazer uma outra realidade com relação à imagem do
Bom, os três seguiram os seus caminhos ali, mas quando o Arnold regressa para a Califórnia, o Arnold morava em Santa Mônica, né, com a Barbara Outland. Quando ele regressa, ele ligou para o Charles Gaines e marcou um encontro. Na verdade, esse encontro seria com o Joe Hader, né? O Arnold colocaria os dois em rota de colisão com o maior nome do fisiculturismo atualmente. Eles conversaram acerca de assuntos que estavam relacionados ao fisiculturismo e a sua provável popularização e saíram da conversa até com um tom bem animado com relação ao futuro do esporte. Bom, em seguida, o Charles Gaines e o George Butler foram convidados pelo Joe Hader para cobrir um evento que aconteceu em Bagdá, no Iraque, o Mr. Universo da IFBB, que foi vencido pelo Ed Koenig. O Arnold naturalmente não competiria naquele evento, mas prometeu que ao regressarem, ambos iriam conhecer o Gold's Gym. Foi aí então, no início de 1973, que o Charles Gaines começou a ter a ideia da criação de um livro chamado Pump Iron, partindo de dentro do Gold's Gym. E foi a partir do cenário do Gold's Gym de 1973 que o Charles Gaines escreveu o livro Pump Iron, o livro que veio a ser lançado em 1975. Mas o grande ponto-chave foram as publicações, as fotos do George Butler. E por quê? Eu vou explicar. Os fotógrafos de fisiculturistas que existiam até então fotografavam os bodybuilders fazendo poses. Era muito comum você ver nas revistas antigas, né, as revistas que eram publicadas, os fisiculturistas em poses, geralmente de sungas. O que acontece? Esse não era um cenário perfeito para ser popularizado, né? As pessoas não queriam ver homens fazendo poses com sungas. Qual foi a ideia, então, do George Butler? Reproduzir os fisiculturistas em atividades sociais, naturais, e mostrar que um fisiculturista era um cidadão comum. Então, tirar fotos, por exemplo, do Arnold na faculdade, do Arnold na praia, do Arnold com uma roupa legal, de grife, enfim, poderia ser uma proposta interessante. Uma foto de um fisiculturista com uma bandeira dos Estados Unidos atrairia muito mais os espectadores do que uma foto de um atleta de sunga fazendo pose. Imagine que você não é um fisiculturista, nem tampouco tem interesse em ser, mas você vê uma foto do Seban com uma blusa que naturalmente ficasse interessante em você, e você não tendo os músculos do Seban, olhando para aquela foto, lhe causasse o interesse de treinar para ter aqueles músculos. É mais ou menos essa a ideia que o George Butler teve. Bom, se eu mostrar o fisiculturista como alguém naturalmente normal, eu posso passar a socializar o esporte de uma forma mais atraente, causar um impacto maior do que apenas mostrar os fisiculturistas. E foi isso que ele fez. Começou a tirar belas fotos com um contexto social que inserisse os bodybuilders dentro de uma realidade natural do cidadão americano. Bom, um outro fator muito relevante é que George Butler, como era um cineasta, ele conseguia transformar pequenos assuntos em enormes narrativas interessantes. Como, por exemplo, o fato do Arnold caminhando dentro do Gold's Gym, numa academia pequena, relativamente pequena, com tantos aparelhos, sem esbarrar em ninguém. Academia lotada, o Arnold caminhava muito rapidamente, não esbarrava em ninguém. O George Butler perguntou para ele o seguinte: como é que você caminha dentro da academia, sendo ela tão apertada, lotada de fisiculturistas, sem conseguir esbarrar em ninguém? E aquele assunto se transformou em uma conversa social entre os amigos do George Butler. O Arnold ficou impressionado em como o George Butler conseguia transformar pequenos assuntos em histórias tão interessantes, né? Ele dizia que o Arnold, ao treinar, não causava nenhum tipo de reação física corporal. Ele treinava como alguém que conhecia ou sabia do seu próprio futuro. Não havia uma expressão de dor no seu rosto. Ele fazia aquilo com prazer, talvez tentando socializar a imagem do fisiculturista como algo que dentro da academia poderia gerar prazer de um contexto geral. A gente está falando, obviamente, de um período onde os bodybuilders eram seres meio grotescos, dentro de uma caverna, ou talvez pelo preconceito que havia, eles não se socializavam da forma que devia. E sujeitos como Charles Gaines e George Butler trouxeram essa realidade para dentro do bodybuilding. O próprio Arnold não tinha tanto conhecimento a nível social
daquilo que ele poderia ser ou fazer. E foi exatamente as relações que ele teve a partir daí com o George Butler e Charles Gaines, que tinham a mesma idade que o Arnold praticamente, que ele começou a se interessar pelo cinema ou por uma carreira fora do fisiculturismo. Na verdade, o Arnold já queria isso, ele só não sabia qual seria o caminho a seguir, a traçar para chegar a esse objetivo. Mas ele encontrou essa resposta em Charles Gaines e George Butler. Em 1975, o livro Pump Iron é lançado, foi um enorme sucesso, apesar dos grandes problemas que teve ao longo do processo. Por exemplo, o Arnold ele não era bem quisto pela editora, né? Se dizia que o Arnold não seria ninguém. Olha o nome desse cara, Arnold Schwarzenegger. E os jornalistas, né, os repórteres, na verdade, naquele período, consideravam o fisiculturismo como se fosse uma luta de Wesley para anões, né? Não havia nenhum tipo de interesse por parte da sociedade. Porém, isso começou a mudar a partir de 1975, com o lançamento do livro. George Butler decide produzir um documentário a partir do que foi publicado no livro sobre a realidade dos bodybuilders da Golden Era. E não somente isso, trazer de forma relevante, interessante, o que acontecia não só nos bastidores, mas a realidade desse grande evento que era o Mr. Olympia. Em 1975, George Butler e Charles Gaines lançaram o que seria o ponto-chave para o divisor de águas da história do fisiculturismo, antes e depois de Pump Iron. Pump Iron veio a ser lançado em 1977, a partir daí o Arnold começou a sua carreira de cinema, com os filmes Sty Hungry, depois Conan, Exterminador do Futuro, e o fisiculturismo seguiu na mesma direção, deixando de ser uma subcultura para se tornar um esporte, coisa que até tão pouco tempo não era considerado. Eu espero que você tenha gostado demais essa história. Não deixe de curtir, deixar o seu melhor comentário. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, pessoal.